Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, um podcast pra te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. E falando em consultório dos sonhos, Nutri, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre o poder do básico bem feito. Do arrozinho com feijão. Principalmente quando você tá sentindo que não tá dando conta de muita coisa no seu consultório. Esse episódio é pra você. Então já vai aproveitando, vai dando um like. Se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito no YouTube. Se você tá escutando em alguma plataforma de áudio, começa a seguir a gente pra você receber notificação. Porque, meu amor, a gente entrega ouro puro aqui. São áudios muito ricos, riquíssimos. Sempre uma senhora aula sobre o conteúdo a definir. Ouro e humor. Ouro e humor, sempre. Às vezes, humor. Eu ouso dizer que é um dos nossos melhores conteúdos gratuitos. Você encontra aqui no Sai do Pudim. Com em certeza. Profundidade. Agora tem uma coisa também, tá? Esse episódio aqui, não é porque a gente vai ficar passando a mãozinha na sua cabeça e falando assim, ai não, faz menos. Ai não, só faz o basiquinho. Não é sobre isso não, tá? Não é pra te deixar na zoninha de conforto não, porque afinal de contas estamos no Sai do Pudim, né, gata? A ideia aqui desse episódio... A ideia desse episódio é ajudar você a entender qual etapa, né, você está pra que você consiga atingir os resultados. Talvez você receba um pouquinho de coaching com amor aqui, com amorzinho, bonitinho, mas pode te fazer sair do lugar, entendeu? Uma coisa importante, meus amores, entenda, o básico, ele muda ao longo da carreira. O que é básico para uma nutricionista recém-formada é diferente do básico de uma nutricionista que já faz 10, que é diferente de uma que faz 20, 40, 50, 100. O básico muda, sabe por quê? Porque você mudou de nível e o seu consultório também. Então, o básico, o que é o básico? Depende. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Aquilo que a gente tava falando, né, até acho que uns 2 ou 3 episódios atrás, a gente tava falando, tipo, eu tenho 14 anos de formada. Uhum. E aí, imagina, se eu ficar fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando eu comecei a atender. Uhum. Tipo, você não é mais a mesma. Não adianta. E até pelo preço, pelo posicionamento, por tudo, não faz nem mais sentido eu fazer aquilo. Então, o básico... que funcionava pra Mariane estudante não funciona pra Mariane de hoje. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas é uma frase que agora me veio. É o que vai te levar como que é? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. É isso aí. Exatamente. E a pessoa que te trouxe até aqui, você, ser de luz, não é a pessoa que vai te levar pro próximo nível. Se você não melhorar você, seu próximo nível vai ficar só no seu sonho. E aí, meu amor, você não está fazendo o básico bem feito quando você tá tentando fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Né? Então, você diz que vai gravar conteúdo pro Instagram, diz que vai fazer YouTube, TikTok, que você vai começar a fazer blog, que você vai começar a fazer podcast, que você vai palestrar em empresa, que você vai fazer um novo site, um clube de assinatura, enfim, você inventa 1 milhão de projetos enquanto você não domina um. Sente que tudo ficou pela metade, porque ficou mesmo. Aí tudo meia boquinha. Ou às vezes nem começa a fazer tudo, só fica... Ai, não, eu preciso fazer. Mas não tem nada dominado. Então, acho que é muito importante você isso. Beleza. É aquilo que eu sempre falo lá no Consultório Smart, inclusive. Quais são os 5... A gente tem mais de 15, né? Canais de divulgação, canais de aquisição de cliente, para você captar cliente. Mas existem 5 que você deveria estar fazendo. Tem 5 coisas que você deveria estar fazendo. Instagram, Google, parceria, eventos, indicação de clientes. Esses 5 aqui são os 5 que você deveria estar... são os 5 que mais trazem resultado pra você, em outras palavras. Existem os outros 10 e tal, mas esses 5 aqui. E aí o que acontece? Você vai fazer os 5 de uma vez só? Não. Primeiro você domina um, depois você domina outro, depois você domina outro, depois você domina outro. E aí quando você vai perceber, não tá mais sacrificante fazer tudo aquilo. Tá fluindo, tá normal, tá dentro da sua rotina. E aí se você tenta começar com os 5 de uma vez só... Vai ficar tudo meia boca, tudo pela metade, tudo mal feito, não parece que não funciona. Então, você pode começar pelas coisas que são simples. Por exemplo, fazer um bom perfil do Google, você não precisa fazer, o mês inteiro. Juro pra você, em questão de 2 horas, você já consegue construir um perfil no Google maravilhoso, completo e tal, pra já se posicionar. Pronto, já tira isso da lista, já fez.
E aí depois só vai mantendo 15 minutinhos por semana e tal. Mantendo, né, pra ele continuar subindo, né? Até chegar lá o ranking, o topo 1, para as pessoas te acharem mais fácil no Google. Enfim, Instagram, domina primeiro o Instagram pra depois ir pra um TikTok, pra depois ir pra um YouTube. Começa, né, devagarzinho, pra depois ir pros outros lugares. Senão você não consegue fazer. Senão, tudo fica pela metade, tudo fica feio. E fora que isso gera um estresse mental também, né? De ficar deixando as coisas pela metade. Né? Sobrecarga. E aí você vai ferrando com a sua produtividade. Sensação também. de suficiência. Tipo, eu nunca consigo fazer nada. Eu nunca consigo fazer nada direito. Porque você tá reforçando isso. Que, tipo, você começa muitas coisas e não vai até o fim. Deixa mesmo pela metade. Então, cada vez mais você reforça isso sobre você. Então, quando eu falo que não é a pessoa, não é a mesma pessoa que vai te levar para o próximo nível, é porque se você não encara isso, de que você é uma pessoa que deixa as coisas pela metade e você decide deixar de ser a pessoa que deixa as coisas pela metade, você nunca vai ser. Porque tudo começa com a decisão de que, cara, eu não vou deixar mais as coisas pela metade. Ok, então, como é que eu tenho que me organizar para não deixar as coisas pela metade? Primeiro é entendendo que é um de cada vez. Eu não consigo melhorar 500 coisas ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Você não tem horas disponíveis para isso. E onde você vai colocar a sua energia, né? Onde a gente foca, cresce. Então, você tem que decidir onde que você vai colocar a sua energia. Quer saber uma outra coisa que as pessoas erram bastante com o básico bem feito? Não cumprir combinados com pacientes. Aí vai lá, aí o paciente manda mensagem. Aí você manda a PUV maravilhosa. Aí, o que é PUV, gente? Porque às vezes tem gente que tá escutando aqui e não é nosso aluno, né? A PUV é aquele textinho, é o que a gente costuma falar, é a oferta, né? É a tua proposta que você manda pra pessoa explicando como que funciona o seu trabalho e quanto custa sua consulta, né? Basicamente isso. E aí, lá, às vezes você copiou a PUV, né, de outra pessoa, né, pegou lá no consultório Smart, o modelinho que a gente entrega pronto, e pegou e copiou aquela bendita PUV. Só que você não entrega aquilo que tem ali na PUV, porque era um modelo. Ou às vezes você até queria entregar, mas não consegue entregar, porque se perde, desorganizado, sei lá, tudo acontece na sua vida e você não consegue fazer isso. Enfim, e aí o que acontece? Existe a frustração. Existe o paciente falando assim, existe o ruído de comunicação. Existe o paciente, nossa, mas ela não consegue entregar. Falou que ia me entregar um cardápio, ou então, a gente falou da PUV agora, mas sei lá, falou que ia entregar um cardápio e hoje, né? Fala assim, então tá bom, então amanhã até as 15 da tarde eu te envio o cardápio. 15 horas, nada. 16 horas, nada. Nenhuma mensagem, nada. Aí o paciente, nossa, profissional descomprometido. Então, não atende no horário marcado. Quando não entrega o plano alimentar na data prevista. Quando que fala que vai... Isso aqui é normal também, isso aqui acontece, viu? A gente cansa de pegar a aluna que fala isso. Não, porque eu vou te acompanhar no diário alimentar todo dia. Ou uma vez na semana. E aí fica, 3 semanas sem responder. Fica, sei lá, não acompanha todos os dias. Enfim, tudo isso é ruído de comunicação. É tiro no pé da autoridade. Enfim, simplesmente você não tá fazendo o básico bem feito. Porque você não tá honrando a sua palavra. A outra coisa é abandonar o fazer até dar certo. Isso Esse é discurso comum. é muito comum. Por exemplo, vou fazer alguma análise de algum caso, de alguma aluna nossa, e aí, meu Instagram não tá dando certo, ou eu não converto em sessão clareza. Sessão clareza é a sessão que a gente faz pra vender o trabalho, vender a consulta, vender o programa nutricional. Você faz uma sessão gratuita para entender o caso do cliente, definir os próximos passos, você faz a oferta no final. Aí, eu vou e pergunto pra pessoa, mas quantas sessões claras você já fez, fulana? 2. Falei, caraca, 2? Mas 2 você tá começando a aprender a fazer. Eu brinco até que a sessão clareza é uma senhora escola de vendas. Porque quando você tá ali no 1 a 1 com a pessoa, você vai treinando a sua comunicação, você vai recebendo feedback imediato daquela pessoa, você vai vendo os gestos, o que ela tá fazendo. Você vai ajustando o seu discurso. Ajusta o discurso, ajusta a comunicação, então você vai aprendendo a vender mesmo, nesse 1 a 1. E aí a pessoa vai lá, fez 2 vezes, e aí vem falar que sessão clareza não funciona? Não é assim. Porque, às vezes, por exemplo, quando eu vou fazer uma coisa, eu vou aplicar uma estratégia. Tem tantas etapas da estratégia que você pode estar errando, a pessoa vai e fala assim, putz, mas eu não consigo marcar sessão clareza. Tá bom, então deixa eu ver, como que é a mensagem que você tá mandando pras pessoas? Putz, essa mensagem tá ruim, né? Então vamos melhorar a mensagem? Pra entender por que não funciona. Por que funcionou pra centenas de pessoas e não tá funcionando só pra você? Será que você realmente é um alecrim dourado que não funciona pra você?
Ou será que é a sua mente tentando te sabotar para você não conseguir esse resultado? Então, esse fazer até dar certo, ele tá muito linkado com a análise do que você fez, gente. Se a gente faz uma coisa e a gente analisa o resultado, mesmo que ele não tenha sido satisfatório, a gente tá aprendendo com a nossa experiência. E aí a gente tem a oportunidade de mudar e fazer melhor da próxima vez. Fazer diferente. E é isso que faz uma pessoa que começa pequenininha a ficar gigante. Porque ela foi masterizando, ela foi desenvolvendo aquela habilidade e ela se tornou uma senhora vendedora do trabalho dela. Porque no final das contas, é uma habilidade básica do empreendedorismo, saber vender. Você sabe, ontem, lá na mentoria Olimpo, uma aluna veio trazer um questionamento, né? Ela veio fazer uma pergunta que ela tinha enviado uma copy, enviado um texto, né? Pra, acho que 100 pessoas, acho que esse era o número, 100 ou 100 e alguma coisa. 100 pessoas e ninguém tinha respondido. E aí eu falei assim, olha, cadê o seu texto? Copia ele aqui, cola ele aqui nos comentários pra eu ver. Porque, com certeza, esse texto Tá ruim. Tá ruim. Tipo, 100 pessoas recebeu e ninguém, 0 pessoas. Tipo, O 0 é sempre... É o nosso mantra na Amor Inútil. O 0 é sempre um erro. Uhum. E aí, tipo assim, é porque tá muito ruim esse texto. E aí ela colou, e de fato tava confuso, tava muito grande. Ela já colocava todos os horários disponíveis. Ela falava assim, eu tenho 10 horários pra fazer tal coisa. E ela colocava 24, eu contei, ela colocava 24 horários. Então escolha o seu horário. E tinha 24. Então assim, tipo, tava muito incoerente. Um ruído de comunicação total. Tava querendo poupar trabalho, essa daí. Aí eu fui lá, arrumei a copy, né? Falei pra ela, vamos montar? Montei. Aí mandei no comentário, falei assim, copia aí, cola e tal. Mas aí que tá. O bom dela é que ela é muito rápida, ela é muito executora. E aí, enquanto eu estava respondendo a pessoa depois dela, ela já parece que ela já tinha disparado para alguns pacientes. Aí ela foi lá e colocou, Mari, estou recebendo respostas nos cupcakes. Sensacional. Tá vendo como que isso muda tudo? Uma análise pode mudar tudo. Exato. E aí a gente às vezes fica nessa, tipo, não dá certo, não sei o quê. E é o jeito que tá escrito, é o jeito que tá falando, é o jeito que tá se comunicando com a pessoa, é o jeito que tá escrevendo um texto. Existe texto chato, texto legal, e não tá, assim, o jeito que você faz as pessoas levantarem a mão pra uma oferta. Enfim, N coisa. Aí é uma aula de copy, né? Que aí pode ser num outro podcast. Mas é sobre isso. É sobre, né, fazer até dar certo e não desistir. Porque é isso, o 0 é sempre um erro. Se você atende 10 pessoas, se você faz uma sessão clareza, né? Como a Marcela deu exemplo. Ou se 10 pessoas te chegam no Instagram perguntando quanto custa a sua consulta, você fala e nenhuma das 10 fecham, é porque tem uma coisa muito errada aí. Outro erro clássico, que você não está fazendo o básico bem feito quando tem esse erro. Quando você quer logo saber qual que é o próximo passo, qual que é a próxima novidade, qual que é o próximo hackzinho, qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer. Então, é o clássico. Marcela, a sessão clareza não funciona. O que eu posso fazer? Cara, é a mistura, né? E tipo, não quer fazer até dar certo, e aí tá querendo... Sempre atrás do próximo hackzinho. A próxima diquinha, a próxima coisinha que eu vou fazer. E aí nunca fica boa em nada. Por quê? Porque você não dá tempo de amadurecer aquela habilidade. Aí você nunca vai ser boa numa estratégia. Porque é tudo treino. A primeira vez que você fizer, vai ser uma porcariazinha. Se você tiver direcionamento, vai ser uma porcaria melhor, talvez. Aí dá pra corrigir, mas faz parte do processo de aprendizagem, sabe? Primeiro a gente é incompetente, aí depois a gente é incompetente consciente, aí depois a gente torna competente, aí depois a gente se torna competente inconsciente, que a gente faz meio que automático. Princípios de Bandura sobre aprendizagem. Se você não quiser passar por isso, você talvez nunca vai ser boa em nada. Porque você não quer passar pelo que tem que passar. Tipo, o processo de aprendizagem. Exatamente. E assim, isso é muito comum. A gente vê consistentemente o pessoal pulando de estratégia em estratégia sem dominar aquela estratégia. Então assim, primeiro... eu vou começar a fazer live, tá? Sabe uma coisa que acontece o tempo inteiro? Lembrei agora. Uma coisa que acontece o tempo inteiro. Lista de transmissão. Eu vou fazer lista de transmissão. Aí começa lá a mandar as coisas da lista de transmissão uma vez na semana. Na 4ª semana, já abandonou a lista de transmissão.
E isso, além de isso que você tá falando, sempre tá passando o próximo passo, abandona as coisas, não sei o que, taranã, também vai gerando ruídos de comunicação na tua imagem. Vai ferrando Porque a autoridade. essas pessoas. Vai ferrando a autoridade. Porque essas pessoas da lista de transmissão que entraram lá porque você falou que, olha, a partir de agora, toda semana, você vai receber uma dica assim, assim, assado minha. E aí entra na lista de transmissão, daqui a pouco a nutricionista para de mandar. Erro de consistência, enfim, a pessoa começa a falar, essa aí não cumpre o que fala. E é isso. Então, quer saber sempre o próximo passo, quer sempre saber qual é a próxima novidade, abandona o que dá certo. Então, quantas vezes a gente também, né, em mentoria e tal, a gente conversa com os alunos e a gente pega isso. A pessoa, não, porque uma vez eu fiz um grupo de desafio e deu super certo, não sei o que, tananã, vende 10 programas nutricionais. Você repetiu? Por que você não repetiu? Você não fez outra vez? Mas por que você não fez no mês seguinte? Por que você não... mas podia? Não, mas acho que ia ficar muito cansativo. Mas não sei o quê. Mas as pessoas enjoam, as pessoas se acostumam. O que é isso? Autossabotagem, crença. Exato. Vai me seguir. Vai me seguir. E consumir meu conteúdo e colocar em prática. Exatamente. Quer ver outra coisa também? Que não é fazer o básico bem feito? É quando você sente que as pessoas não notam a sua existência. E nem agendam consulta. Elas mandam mensagem pra você perguntando quanto custa a consulta. E elas não agendam. E aí, por quê? Então, né? Você não fez nada, sabe? Nem que eu ser de luz. Nunca fez uma entrevista da persona. Outro dia, eu fiz uma intervenção com um aluno. Na verdade, uma Kira fez, e aí eu fui perguntar uma coisa. Aí, essa aluna falou que a entrevista da persona tava na cabeça dela. Não tava... não tem escrito não, porque tá tudo na cabeça dela. E entrevista da persona é um ouro que a gente tem. E a entrevista da persona muda o tempo inteiro. Recentemente, inclusive, a gente fez várias entrevistas da persona na Amor e Nutri. De todas as personas diferentes que tem na Amor e Nutri. E isso é tão, tão, tão importante. Porque quando a gente senta para escrever e a gente sabe, para criar uma oferta, para criar um produto, para criar um post, e você conhece a sua persona, você tem comentários do tipo, caraca, parece que tem você colocou uma câmera dentro da minha casa. Você está me descrevendo. Agora, a gente só consegue ter esse tipo de conexão, esse tipo de... da pessoa se sentir, tipo, cara, ela sabe tudo sobre a minha vida. Se você faz a entrevista da persona. Não tem como. Porque às vezes a gente quer supor, né? A gente cria as nossas suposições. É um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. Não é o que eu acho, é o que a pessoa acha. Esse é um cuidado que eu procuro ter também, porque eu tinha mania de fazer isso, de colocar o jeito que eu acho que ela fala. E aí não, eu comecei a trazer mais, principalmente para título, o jeito que a pessoa fala, e não o jeito que eu falo. Então, isso tudo vem com entrevista da persona. Porque senão as pessoas não vão te notar, porque você tá falando pra você. Você não tá falando pra ela. Sim. Essa comunicação, ela sempre tem que ser ajustada pro outro, né? E não pra gente. Exato. E quando você não consegue chamar a atenção do seu público, quando o seu público... Assim, você parece que tá sendo ignorado. Tipo assim, parece que o Instagram tá às moscas, as pessoas estão literalmente recebendo e fazendo nem parando ali pra lerem nada. Ou não marcando consulta, enfim. Isso claramente é uma falta de posicionamento, é uma falta de branding, é uma falta de construção de marca, é uma falta de você entender quem é o seu cliente. Então, não fazer entrevista persona, não criar o brand book, que é o manual da sua marca, que é uma coisa que eu super ensino no consultório Smart. Parece que, assim, não tem uma coerência nas postagens, não tem linha editorial no Instagram, por exemplo. Enfim, tudo isso não tem constância, não faz o isca no Instagram, enfim, tudo isso é o que acontece. E outra coisa também que eu acho que é bem importante a gente falar é o seguinte: existem movimentos que a gente faz para captar clientes. Tem 2 tipos de movimentos que eles são como se fossem forças contrárias, tá? As aulas de física. Como se fossem forças contrárias, mas eles são essenciais pra gente realmente manter a nossa agenda cheia. O primeiro deles é a gente fazer um conteúdo de atração. Que é assim, você faz um conteúdo legal, que é o conteúdo do Instagram. Tipo, você posta, tanto no feed quanto nos stories, as pessoas se sentem atraídas, elas vão até o seu Instagram
E elas começam a consumir, começam a te seguir, começam, né, enfim, a criar ali um relacionamento, um vínculo, não sei o quê, tananã. Você começa a falar da sua consulta, você começa a mostrar casos, você começa a mostrar um monte de coisa legal, tananã. Aí a pessoa, por si só, vai lá na sua bio, vai lá, sei lá onde, no seu WhatsApp. Oi, tudo bem? Quero agendar uma consulta. Então, esse é um tipo de movimento. Que parece que, é o tipo de movimento que as pessoas acham que só existe ele. E 2, ainda assim, sabendo que só existe ele, elas não fazem. E o outro tipo de movimento, que é o que a gente faz no Olimpo, são os eventos. Então, os eventos, eles saem da sua bolha. Eles pegam mais pessoas. Eles fazem essas pessoas entrarem numa lista. E ativamente você fala no individual com uma por uma dessas pessoas. Então, é como se fosse aqui um imã e aqui um arco e flecha. Você tá, tentando, fazendo conteúdo pra atrair pessoas. E no outro, você tá indo caçar essas pessoas. Então, são 2 movimentos que são básicos, tanto que a gente, né, faz isso. Na nossa mentoria é sobre isso o tempo inteiro. Qual que é a ideia? É fazer esse movimento de imã o ano inteiro, enquanto mês sim, mês não, a gente vem com grandes eventos. E é por isso que as nossas alunas chegam aos 200 mil reais de faturamento. Porque elas sabem fazer esse movimento, né, de caça também, e não só o de imã. Então, isso é fazer o básico bem feito também. Gostei dessa analogia. Gostou, linda? Eu criei outro dia numa live. Gostei. Do nada, assim. Outra coisa que faz o povo perder tempo, e aí acaba não fazendo o básico bem feito, é se preocupar muito com coisa que não tá no controle, né? Tipo assim, porque o CRN, porque a blogueira, nutricionista da minha cidade. Então, assim, a gente tem que parar de olhar pros outros e fazer o nosso. Ficar preocupada com coisa que tá fora do nosso controle só faz a gente perder nosso tempo e suga a nossa energia. Eu entendo, mas só que é um treino que você tem que fazer pra parar de fazer. Porque senão, você tá gastando fosfato com o negócio errado, né? E às vezes... como posso dar esse exemplo? Às vezes, a gente fica preocupada com uma coisa. Um número. Uma pessoa. Então, não, mas eu não quero fazer tal coisa porque senão os clientes começam a cancelar o programa nutricional. Sei lá. Tá, mas isso já aconteceu com você? Já aconteceu. Quantas vezes? Uma ou duas. Com 2 pacientes. Tá bom, e quantos pacientes você atendeu até hoje? 400. Tá, mas de 400, 2 cancelaram, então tudo bem. Normal, completamente normal. Então, às vezes, a gente se agarra no problema, sabe? Se agarra no problema. E às vezes isso acontece até por falta de referência de número. A pessoa que não costuma olhar pras métricas, tipo assim, a pessoa te falou 2, de 400, mas porque você perguntou. Sim. Mas ela nunca parou pra, olhar para os números dela. E aí, se ela não olha pro número dela, ela não tem essa segurança. E aí, ela acaba se agarrando no que tá falando mal. Ou até, às vezes, na coisa errada. Quando ela não sabe o que analisar ou não tem o hábito da análise, que também é uma coisa básica que deveria ser feita, que é o PDCA e tudo mais. Ontem mesmo, na mentoria... tô com muitos exemplos da mentoria hoje. Uma aluna veio falando assim, Mari, analisa a minha página de vendas porque ela tá muito ruim. Eu falei, entendi. Por que a página de vendas tá ruim? Aí ela assim, porque só 10 pessoas clicaram no anúncio. E eu falei, entendi. Aí ela, e eu só vendi 2 consultas. Eu falei, peraí. 10 pessoas clicaram no anúncio. Então, 10 pessoas entraram na sua página de venda. Esse número tá certo? Você tem certeza disso? Não, tenho certeza disso. Tá bom. Então, você converteu por uma página de venda sem nenhum contato com você, 2 vendas de consulta? Então, não é a página de vendas que tá ruim, é o anúncio que tá ruim. O que deveria estar recebendo muito mais clique é o anúncio. Porque quando a pessoa entra na página de vendas, tá existindo uma conversão. Então, é o anúncio que você precisa corrigir. E não a página de vendas que você precisa corrigir. Mas vamos lá, vou olhar a sua página de vendas. Dei um toque lá, porque realmente a página de vendas dela podia ser melhorada. Mas, com certeza, o problema estava no anúncio. Tava focando no lugar errado. Tava focando no lugar errado. Inclusive, no treinamento que eu fiz para as nossas Kiras, né? Que são as pessoas que acompanham no dia a dia o nosso aluno. É muito sobre isso. Que aí a gente pega o método, né? Que é a Agenda Infinita. E aí, a Agenda Infinita... a gente transforma isso em indicadores de uma campanha e de um consultório como um todo. E aí, quando a gente vai analisar uma campanha de vendas, a gente analisa,
Tipo, qual foi a minha capacidade de trazer pessoas? Tipo, eu tinha uma meta de fazer um grupo com 1.000 pessoas e eu só trouxe 500. Tá, beleza, deixa esse número guardadinho aqui. Ah, dessas pessoas, eu coloquei um check-in do desafio e, só 30% das pessoas de fato fizeram. O engajamento em relação ao evento. Aí depois eu fui fazer uma aula no final para eu fazer o pitch de vendas e só 10 pessoas participaram. Tá, 10 de 50 pessoas. Tá. E aí depois eu vendi um. Então, cada coisinha dessa, cada etapa antes de você fazer uma venda é uma métrica. E se você acompanha essa métrica de forma recorrente, você vai criando a inteligência do seu negócio. E vai entendendo, por exemplo, a criar essa inteligência, tipo o que a Mari fez com a aluna. Falou, não, cara, olha só, vamos lá, fulana. Aqui, ó, a gente tem que olhar para o criativo. O anúncio que trouxe que tá ruim. Então, vamos ver. Dos seus anúncios, será que teve algum que performou melhor? Ah, esse aqui. O que será que tem nesse anúncio? Ah, então será que a gente pode mudar? Ou não, nenhum performou bem. Então vamos mudar? Vamos mudar a copy, vamos mudar a imagem. O que a gente vai mudar? Porque senão fica querendo mudar tudo e no final das contas nem sabe o que deu bom, o que não deu, o que tinha que fazer. Porque no final, se a gente pegar pra analisar, sempre vai ter coisa pra melhorar. Sim. Sempre. Mas você tem que ver onde que é o gargalo. Até tem essa fala lá com as Kiras. Onde que é o gargalo? Então você vai focar em analisar o gargalo da aluna. No próximo, se mudar o gargalo, você muda a análise. Porque senão a gente fica analisando tudo e não chega a conclusão nenhuma. Então qual é o seu gargalo? Para uma campanha de vendas, ou pro seu Instagram, ou pro que for. Descobre o seu gargalo e cria um plano de ação pra melhorar ele. Pra atacar a causa daquele problema naquele momento. Linda. Outro probleminha que Rapidão. A gente trouxe. Cara, isso tem muito a ver com raciocínio clínico também, sim, sabia? Sim. Não adianta querer mudar a vida do paciente inteiro. Tanto é que dentro da Numax, uma das primeiras funcionalidades foi o questionário de sinais e sintomas, para eu entender qual que era, entre aspas, o gargalo e os micronutrientes-alvo. Não só macro, mas os micro que eu tinha que garantir para deixar ele mais equilibrado biologicamente. Sempre isso se aplica a várias coisas da vida, inclusive para o raciocínio clínico quando você está atendendo um cliente. Com certeza. E o próximo aqui tem tudo a ver também, né? Que é tipo, fica esperando a motivação chegar para fazer o que precisa ser feito. E aí, se essa motivação não bate na porta? Oi? Vamos fazer dinheiro hoje. Vamos vender. Então, o quê? No ciclo sem fim, né? Não faz o que precisa ser feito, não vê resultado, faturamento fica lá embaixo, aí fica desmotivada, e aí fica se autocobrando, e aí, né, tipo... nutrição não é pra mim, e não sei o que é. E aí, mas o que é pra mim? Eu já investi tanto nessa faculdade, nessa carreira. E tem um ponto. As pessoas confundem motivação com entusiasmo. Você pode ser motivada... Você pode estar motivada para sua meta, mas não tá entusiasmada naquele dia. E aí você não tá com muita vontade de fazer um post, não tá com muita vontade. E aí o que você tem que fazer, amor? Você tem que fazer mesmo sem vontade. Entendeu? Aí você tem que se apegar ao motivo que você tem para agir. Entusiasmo, a emoção do momento, ela não pode ditar a sua atitude. Porque se você ficar dependendo da sua emoção positiva, entusiasmada para fazer as coisas... Você vai ficar se rendendo ao prazer imediato, que é a mesma coisa que o cliente faz quando ele sabota a dieta dele. Então, isso é autossabotagem. Ficar dependendo da sua emoção para agir. É claro que eu não tô falando de casos extremos. Tipo, aconteceu uma coisa, eu tô triste. É normal. Tipo assim, o seu melhor, ele não vai ser igual todos os dias. Mas você não pode balizar a sua capacidade de executar a partir do que você tá sentindo. Se você associar a ação com sentimento... uma hora ou outra, esse negócio vai dar ruim. Porque a gente não tem energia mega, ultra power todos os dias. E às vezes a gente se energiza fazendo. Eu preciso dar o start, eu preciso vencer aquela primeira barreira e eu entro no flow e vou. Agora, se você não tem consciência disso, você fica à mercê. E aí a sua produtividade vai pro lixo. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? É muito comum, antes dos nutricionistas conhecerem a técnica de como fazer o cardápio na hora... Não faz o cardápio na hora. E aí vira aquele bolo, né? De cardápios para entregar. E mesmo quem atende pouco, aí tipo, já junta 5 cardápios, pronto. Já na cabeça daquela pessoa, ela precisa de 50 horas para terminar tudo aquilo.
E aí, é muito frequente, né? Eu respondo caixinha basicamente quase todos os dias no nosso Instagram. Então, tipo, é muito frequente isso. Eu não tenho motivação pra fazer cardápio. Eu não tenho motivação pra fazer cardápio. Mas aí não é uma questão de motivação, é uma questão de responsabilidade. A pessoa passou na tua consulta, a pessoa pagou pra você, a pessoa está esperando a conduta dela e você tá desmotivada pra fazer um cardápio que ela pagou pelo seu serviço. Então, eu não sei, sério, eu não sei como explicar isso. Mas às vezes eu acho que é falta de responsabilidade, não de motivação. Bom, então vamos lá. Ah. É falta de responsabilidade. Uhum. Ponto. Porque, tipo assim, você entende como toda relação e de prestação de serviço existe a responsabilidade de cada parte. Ela não está cumprindo com a responsabilidade dela. Ponto. Aceita. Então não passa pano. Você não está sendo responsável neste quesito. Não significa que você não seja uma pessoa responsável. Mas neste quesito, você está negligenciando a sua parte, está sendo irresponsável com a sua parte. Ok. Aí você pode olhar para isso e se questionar. Por que eu não estou entregando esse cardápio? Por quê? Quando eu tenho consciência de uma coisa e eu sei que essa coisa tá me atrapalhando e eu não mudo, o que é? Autossabotagem. Uhum. Aí você tem que entender a raiz da autossabotagem. Como, Marcela? Escreve o que você pensa na hora. Escreve o que você sente. Analisa qual que é o comportamento que você tem em sequência. Porque, olha só, vou falar uma clássica que acontece, tá? Tá na hora... Eu organizei minha agenda, tá na hora de eu sentar pra fazer cardápio. Nossa, esse caso desse cliente aqui, ó, é difícil pra caramba. Ih, será que eu vou saber? Nossa, essa pessoa aqui é muito importante. Eu não posso errar com esse cardápio. Ele tem que ficar perfeito, lindo, maravilhoso. Eu acho que eu vou estudar mais um pouquinho. Eu vou estudar mais um pouquinho e depois eu volto no cardápio. Nossa, aí aquelas louças ali, hein? Nossa senhora, daqui a pouco as crianças vão chegar, as louças vão aumentar. Então, daqui a pouco eu volto aqui. Aí eu estudo, aí depois eu faço o cardápio. Vou lá. Deixa eu lavar a louça aqui. Eu tava ansiosa, né? O meu cérebro começou a trazer pensamentos que me deixaram ansiosa. E aí, eu não sei lidar com a minha ansiedade. Eu não tô aceitando aquela ansiedade. Aí eu quero me livrar dela. Aí eu vou lavar a louça. Por quê? Porque quando eu lavar a louça é rapidinho. Aí vai liberar dopamina. É uma tarefa a menos. É uma tarefinha pequena e eu vou me sentir bem. Só que aí depois que eu acabo de lavar a louça, aí meu cérebro já começa. Você tem que fazer o cardápio, hein? Que você não tem... Aí você fala, não, mas isso é difícil, né? Será que eu vou conseguir? Eu vou lá. Então tá. Isso é tipo uma procrastinação produtiva. Você tá fazendo alguma coisa, mas você não tá fazendo o que tem que fazer. Aí você vai... eu vou assistir aquela aula lá da Mari do Smart, que ela fala como é que monta o cardápio na hora. E tipo assim, cara... Você já assistiu a aula 500 vezes, você não tem mais nada pra aprender lá, mas você vai assistir a Mari. Aí você vai. Aí quando você vê, você tá fazendo alguma coisa, mas você não tá fazendo o cardápio. Aí sua energia já acabou. Aí você já vai ficar com sono mesmo, aí já tá na hora de comer, você tá com fome, aí vem coisas fisiológicas. E aí vai. Aí o próximo dia, aí sabe que informação que você tá mandando pro seu cérebro? Eu não sou capaz. Eu não consigo. Aquele cardápio era muito difícil. Eu nunca vou conseguir ser nutricionista. 10 mil não é pra mim. E aí você começa a alimentar isso dentro de você. E enquanto você não toma a decisão de romper com esse ciclo, você vai ficar presa nele. E aí o seu próximo nível tá bloqueado, tá travado e você nem sabe o que é tá te travando. Aí, no final, é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas estão travadas e não é por falta de competência. É por... trava mental. Aí tem que querer. Uhum. Aí você precisa de ajuda de terceiros, porque sozinho é mais difícil mesmo. Sim. Muito bem. E aí, pra gente finalizar aqui a nossa seleção de você não está fazendo o seu básico bem feito, quando você segue 1000 mentores, você segue 1000 estratégias diferentes que não conversam entre elas, você faz uma grandíssima salada de fruta no seu marketing, nas suas estratégias, no seu atendimento, no seu tudo, e parece que nada se conversa, e aí, enfim, você quer aplicar tudo, não consegue aplicar nada, vira um bololô todo, e não consegue ir com nada até o final. Enfim, aquele também é outro. E volta lá naquele primeiro, né? Quer fazer muita coisa, começa muita coisa, mas não segue nada até o final, porque não tem um método. Ou então tem 500 métodos completamente diferentes e não foi com nenhum até o final. Exatamente. Quem tem um monte de mentor também não tem mentor nenhum. Exato. Porque geralmente, assim, não existe um único caminho pro sucesso. Não existe. Tem vários jeitos de fazer muita coisa. Tem várias formas de você chegar nos 10 mil, tem várias formas de você chegar nos 100 mil, tem várias formas de você fazer tudo. E aí, a forma que eu conheço é de um jeito. E aí,
por exemplo, você vai lá e tem mais... Ai, não, precisa de 5 cursos de marketing. Aí você compra 5 coisas... E aí, completamente diferente. E aí você começa... Ai, não, tem que fazer produto digital. Não, mas eu só tenho 50 seguidores. A Mari tá falando que 50 seguidores não faz sentido fazer produto digital. Mas o fulano aqui tá falando que faz sentido. E não sei o quê. E gasta uma energia danada. E gasta energia... E não, e gasta tempo, né? Porque enquanto você... Ao invés de você estar sentada, produzindo, fazendo dinheiro, trabalhando, atendendo... Você tá fazendo aula e sendo eterno aluno. Pra sempre. Esse foi o meu melhor acerto quando eu decidi que eu queria ter um negócio digital. Eu fui a psicopata de um único método até eu chegar num determinado resultado. Aí depois eu comecei a me abrir. Quando a gente é incompetente numa coisa, muita informação só dificulta. Eu não tô falando que a gente tem que ser só uma fonte pro resto da vida. Não é isso. Mas tem um momento... Quando a gente tá iniciando, você fica perdidaço. E assim, às vezes você vai ganhar informação, você vai ter repertório. Só que repertório na sua cabeça que não é colocado em prática, ele vira frustração. E obesidade mental. Obesidade mental. E no final das contas, você quer o resultado. E assim, se a gente for seguir até mesmo dentro, né, da nossa esteira, dentro da Amor e Nutrir, é aquilo. Consultório Smart, tá aqui, linda. Ó, é isso que você tem que fazer. Não olha pro lado. Vai até o final, até dar certo. Por isso que esse é o nosso maior lema lá dentro. Quando vai pro Olimpo, ela já começa a receber influência das outras divindades. Então, existe o Panteão, o pessoal começa a compartilhar o que tá dando certo, inteligência coletiva, o que tá dando certo com a fulana, com a ciclana, dentro daquela mesma metodologia. Agora, por exemplo, quando vai pro Merak, que é um nível completamente... São pessoas que já estão faturando consistentemente acima de 20, 30 mil reais por mês, querendo atingir o seu primeiro milhão, é a hora que a gente fala, lindas, bora lá, bora abrir a cabeça, bora explodir, conhecer outros mundos. Vamos ampliar suas gavetinhas, vamos combinar coisas. Exato. Agora, olha o que esse fulano tá fazendo com o negócio dele aqui. Será que a gente consegue aproveitar isso pro seu? Olha o que essa fulana tá fazendo. Então, é o momento. Depois que você tá consistentemente faturando alto, com lucro e tudo mais, aí sim você começa a abrir sua cabeça. Né? Pra novas coisas, pra combinações, pra um monte de coisa. E se isso acontece no começo, é só perda de tempo, frustração, enrolação, patinando, enfim. É isso aí. Não funciona. Querendo ou não, o método e os passos que a gente foi colocando é pra proteger esse resultado para ele ser mais rápido e menos estressante também. Sim, com certeza. Proteger a produtividade mesmo, enfim, tudo. E já que estamos falando de método, nada melhor do que falar do melhor método, né? Afinal de contas, qual é o único curso do mercado que você encontra? Atendimento, gestão, fidelização, marketing, marca, construção de marca. É o Consultório Smart, né, Marcelo? Isso aí. Então, meu amor, se você quer começar a atender ou já atende, tá precisando chegar nos seus 10 mil reais de faturamento, enfim, tá precisando viver da nutrição, conheça o Consultório Smart, tá? Porque é lá que você vai aprender todo o passo a passo, né? Pra você realmente evitar tudo isso que a gente tá falando, ó. Pra você, de fato, fazer o básico bem feito. Atingir os seus 10 mil reais, ter a sua liberdade financeira, a sua estabilidade pra depois você ir pros próximos níveis. O Consultório Smart, ele tá com inscrições abertas nesse momento, tá? Então, é só você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, ou entrar no site consultoriosmart.com.br e venha entrar para a melhor comunidade de nutricionistas deste mundo. Muito bem, e eu quero ver o seu nome na nossa parede dos 10K da Amor e Nutrir. Seja bem-vindo ao nosso mundo e eu quero ver o seu nome na parede. Nutri, muito obrigada por estar aqui em mais um episódio com a gente. Se você está assistindo a gente no YouTube, já se inscreve no canal, deixa nos comentários, fala o que você quer ver eu e a Mari debatendo aqui nesses episódios. E se você está escutando a gente em alguma plataforma de áudio, lembra de seguir a gente para poder ser notificado, afinal de contas, a cada semana um episódio novo no ar, para você aprender a definitivamente empreender com inteligência no seu consultório de nutrição, criando um consultório sólido, lucrativo, saindo do pudim toda semana e reforçando aqui esse sonho que é completamente possível. Um beijo grande e sai do pudim! Até o próximo episódio. Tchau, tchau!